Pessoal, vamos começar aqui porque essa primeira parte é uma revisãozinha mesmo. Tem um detalhezinho novo para o volume 8 aí, Física C. E depois eu vou fazer mais alguns exemplos dessa parte, para o pessoal não achar que toda a questão é que nem aquela do Ita, lembra? Eu lembro. Bom, galerinha, revisão de capacitância. A revisão de capacitância é simples, a ideia de capacitância. Serve, capacitância ou capacidade, tá? É a grandeza que mede quanta carga o capacitor vai poder armazenar. Lembrando que a função do capacitor é armazenar energia elétrica. A diferença da pilha é que o capacitor libera essa energia rapidamente. Qual é a definição de capacitância? Quantidade de carga sobre a voltagem ou a DDP aplicada no capacitor. O capacitor mais comum da gente trabalhar é o capacitor de placas planas, como o próprio nome sugere, são placas planas, paralelas, próximas uma à outra, uma conectada no polo positivo da bateria, a outra no polo oposto, negativo. E entre essas placas a gente coloca um material isolante, conhecido como dieletro ou dielétrico, tanto faz. Como é que se calcula a capacitância do capacitor de placas planas? Eu tenho que conhecer a área da placa, a distância entre elas. Quanto maior a área, maior a capacitância. Quanto menor a distância, mais as cargas se atraem, mais carga fica acumulada nas placas. Mas também depende da permissividade elétrica de quem? Do material. Permissividade elétrica do dieletro. Só tem um detalhe. É muito comum a gente sempre calcular a capacitância fingindo que tem área entre as placas. Por isso fica o C0, que seria a capacitância do capacitor com ar. E depois, se a gente quiser corrigir, mas não é área, é óleo, aí tu pega a constante dielétrica do óleo e multiplica pelo capacitor de ar. Pronto, é uma maneira prática de corrigir o cálculo que tu fez. Já vi em lugares o cara já fornecer a permissividade elétrica do óleo para fazer um cálculo só. Isso é muito pessoal. Não vai confundir a constante dielétrica com a constante eletrostática, que está logo ali na frente, ó. Aquela lá que é o 9 vezes 10 na 9, certo? Essa aqui é um valor tabelado na apostila. A apostila trouxe uma tabelinha com vários Ks. O do ar, por exemplo, se eu não me engano, é 1,00054, se eu não me engano. Ou seja, um capacitor com ar é praticamente a mesma coisa que um capacitor sem nada, com um vácuo dentro dele, certo? A gente tinha comentado sobre isso, mas são detalhes. Começa a ficar mais importante agora. É muito comum a seguinte pegadinha no vestibular: o cara te fornece essa fórmula e fala para ti, dobrando a carga, a capacitância dobra. Dá vontade. Dobrando a carga, a capacitância dobra. Dá vontade de dizer que sim, né? Mas quando dobra a carga é porque também dobrou a voltagem, por isso que o gráfico é uma reta crescente. É isso aí, é isso aí. Com vontade, com vontade. Pessoal, para calcular a energia de um capacitor, na maioria dos casos eles fornecem a formulazinha já pronta para ti. Mas caso falte a formulazinha, tu pode simplesmente esboçar um gráfico bem simples da quantidade de carga pela voltagem, que vai ter que ser uma reta, porque dobrando uma dobra a outra, triplicando uma triplica a outra, e calcula a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2, pronto, agora tu já sabe calcular a energia do capacitor. Professor, mas o cara não forneceu a carga e a voltagem, ele forneceu a capacitância e a voltagem. Isola numa, substitui na outra, ó, fórmula da energia usando voltagem e capacitância. Não, professor, aquele problema que eu estava fazendo, ele fornecia a carga e a capacitância. Então tem essa terceira possibilidade ainda. Não é comum no vestibular ele já fornecer as três. Geralmente o clássico ele fornecer a definição de capacitância e uma das fórmulas de energia. Se tu precisar outra, ou tu faz aquela continha primeiro, ou isola numa, substitui na outra e nasce os filhotinhos. Lembra que a gente tinha que fazer isso com a potência também, gente? Tu vai ganhar essa, T igual a V vezes I, e tu vai ganhar V igual a R vezes I. Substitui, nasce aquelas outras duas formulazinhas que podem ser mais úteis, mais importantes em algumas questões. Então, até agora nada demais. Senhor, dessas três aí, qual que tu julga o mais importante? Eu julgo a última mais importante, porque na faculdade o cara continua usando essa fórmula.
é uma fórmula que a gente parte dela para deduzir outras equações bacanas lá na faculdade. Não quer dizer que tem que decorar ela. Só quero dizer que a chance maior da questão é a questão de fornecer a carga, a capacitância e dividir a energia. Mas eu vou fazer outros exemplos que ficam um pouco diferentes. Que ficou um pouquinho diferente. Ou seja, tu tens que ter domínio de migrar de uma das fórmulas para outra, sem problema nenhum. Se os circuitos envolvendo capacitores tivessem um capacitor só, seria fácil. A gente simplesmente resolveria o problema pela definição de capacitância. Mas às vezes nós temos vários capacitores misturados. Aí tens que reconhecer quando é em série e lembrar que em série a carga de um deles é igual à carga total. Olha que absurdo. E a carga de cada um é a mesma. E se eu quiser achar o capacitor equivalente, é aquela soma dos inversos. Tira o... divide, multiplica. Fica à vontade, fica à vontade. Em paralelo, qual é a característica? A voltagem é a mesma. E por que é gostoso o paralelo? Porque é só somar para achar a capacitância equivalente. Mas eu quero trabalhar com vocês agora a associação mista. A associação mista que vai ser bonita da gente trabalhar. Mas antes dela, a única parte nova.